Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Senhor, eu sei que este lugar todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se veio o Santo Espírito os espaços preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e canções pra te louvar. E sós toda tristeza e certeza de amor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Mais alto. Que maravilha nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 3 de dezembro, depois de ouvirmos esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Armando Filho. Estamos aqui passando vários hinos que foram interpretados durante o nosso Jubileu de Ouro. Músicas como essa que eleva o nosso coração, que fortalece e alegra o nosso espírito. Portanto, que você tenha se deleitado com esta música interpretada pelo pastor e cantor Armando Filho. Hoje estaremos trazendo a primeira parte de outro estudo que nós realizamos em nossa igreja. Eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para dentro de instantes receber a palavra de Deus. Quero lembrar a todos que nós estamos já nos preparando para a celebração do musical natalino. Eu estou divulgando aqui amplamente para que você não esqueça. No dia 25 de dezembro, às 19h30, nós estaremos realizando a celebração do musical natalino, que aliás faz parte do calendário turístico da cidade de Campina Grande. E nós vamos montar internamente, no interior do nosso templo, uma mini cidade. Aí você pode até perguntar, como pode acontecer isso? Vá lá e confirme, aguarde que você realmente vai ter uma impressão muito grande de como foi aquela cidade, como era nos tempos de Jesus. Todos aqueles figurantes
vestidos a caráter, com aquela roupa característica daquela região lá da Judéia, de Jerusalém, de Belém. Você não pode perder, o musical natalino está simplesmente imperdível. Deus vai falar profundamente ao seu coração. Reúna a sua família e venha celebrar o Natal conosco no dia 25 de dezembro. Nesse instante, quero deixá-los com a primeira parte desta mensagem que Deus nos deu, e eu espero que você seja profundamente enriquecido, edificado e abençoado. Primeira Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 22. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 4. Leamos. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos hoje diante dos filisteus? Tragados fomos hoje diante dos filisteus. Por que fomos tragados hoje diante dos filisteus? Ele pergunta. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os filhos e 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais suceda antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus. Como eles serviram a vós outros, portai-vos varonilmente, pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes, a terra sobre a cabeça, e quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, que era o sacerdote, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é este? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli de idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli:
Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Nosso Pai, nós nos colocamos em tuas mãos, para que tu se instrumentalize deste servo que contigo fala, e nós sejamos um porta-voz daquilo que tu já colocaste em nosso coração, para edificação, para despertamento de muitos que aqui estão ou que se encontram em casa nos assistindo. Que tu se digne de abençoar a todos quantos nessa noite estão recebendo a tua palavra, tanto os que estão presencialmente, como aqueles que se encontram em casa. É o que eu te oro e te peço agradecido, tudo isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, essa semana eu estava meditando nessa passagem que vocês acabaram de ouvir, e me veio um título, que por sinal é o título da pastoral que está nas redes sociais da nossa igreja, no Instagram, e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite. E nós demos um título a essa palavra, tanto na pastoral quanto aqui nessa noite. E eu vou ler para vocês, vou citar para vocês qual é o tema dessa palavra: celebrando o último dia da minha vida. Você vai dizer comigo agora: celebrando o último dia da minha vida. Mais uma vez, celebrando o último dia da minha vida. Essa passagem, ela fala sobre esse aspecto do último dia da vida de Eli, o sacerdote, dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, e da sua nora, que estava grávida, se aproximando o momento dela dar à luz. Num dia só, 4 pessoas morreram. E é sobre isso que nós vamos falar. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Se alguém souber aqui o dia que vai morrer, me diga. Ou você que está em casa, se você souber também, diga: vou morrer tal dia, tal hora, tal mês e tal ano. Nós não sabemos. E é por isso, por não sabermos, que nós precisamos de viver como se esse fosse o último dia da minha vida. Preste atenção, vê se você entende o que eu estou querendo dizer com isso. Viva como se hoje fosse o último dia da sua existência. Então essa família não estava contando com esses percalços, com esses imprevistos, a perda da arca da aliança, da arca do Senhor, que fora tomada pelos filisteus, porque a arca era símbolo da presença de Deus. Perderam a arca. Os 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram lá no campo de batalha.
Depois, o sogro, quando recebeu a notícia, vocês ouviram, caiu, ele estava sentado numa cadeira, era um homem já idoso, obeso, e ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu, só em saber a notícia de que a Arca da Aliança tinha sido tomada, que seus 2 filhos tinham sido mortos, e que Israel tinha perdido a batalha. 4.000 homens só no primeiro momento, e 30.000 no outro momento, 34.000 homens morreram. Então, além daqueles 4, foram 34.000 homens adestrados para a batalha, homens de guerra, morreram, e Israel perdeu, foi derrotada. Então isso trouxe uma comoção nacional muito grande, isso trouxe um impacto muito grande, porque ninguém estava preparado para isso. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar, quem estava preparado, quem sabia, há 2 anos atrás, que nós, em todo o mundo, iríamos perder parentes, amigos e vizinhos. Ninguém estava sabendo, ninguém tinha a menor ideia do que a gente passou a conviver há 2 anos atrás, por causa dessa doença. É assim, ninguém sabe o que pode nos ocorrer ou acontecer amanhã cedinho. Ninguém tem a menor ideia. Então Israel, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, de acordo com o que nós vemos no capítulo 3, eles eram jovens que tinham um comportamento leviano em relação à oferta do sacrifício dos animais que eram oferecidos a Deus. Então os homens, quando estavam preparando aquelas carnes que eram oferecidas em sacrifício a Deus por libação dos pecados de todo o povo, a gordura era queimada e aquela fumaça era como um incenso para a glória de Deus. E os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles iam lá e metiam o garfo na panela e tomavam aquela gordura para que eles se alimentassem. E isso soou mal aos olhos do sacerdote Eli, mas ele não teve autoridade, ele não teve moral para repreender os seus filhos. E eles faziam isso, e quando os homens se resistiam para que eles não fizessem isso, eles brigavam e tomavam a carne. E isso soou mal. Diz lá no capítulo que antecede a esse que nós lemos, que aquela atitude deles se tornaram execráveis. Se você for olhar o que significa a palavra execrável, significa ódio. Deus passou a ter uma atitude assim, como se fosse uma revolta pelo comportamento daqueles homens, os 2 filhos do sacerdote Eli, que não estavam temendo a Deus, estavam se comportando de forma leviana. Então, quando Israel foi para enfrentar a primeira batalha com os filisteus, eles começaram então a sofrer a punição divina. Ninguém esperava que acontecesse isso, repito, como também ninguém esperava morrer tanta gente nesses dias. Agora vocês imaginem agora, e a gente pode imaginar isso porque a gente está convivendo ainda com a perda de muitas pessoas em nossos dias. Vocês imaginem o que é uma família perder 2 filhos, perder o pai e perder a sogra, num dia só. Vocês imaginem, e de quebra, 34.000, isso trouxe um impacto muito grande, uma comoção muito grande. Isso por causa de uma atitude pecaminosa de 2 jovens que não estavam tratando, que não estavam considerando, não estavam levando a sério as coisas de Deus. A Arca da Aliança não estava sendo honrada, não estava sendo respeitada. E repito, a Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. O próprio sacerdote ali, que era para repreender os seus filhos, fez vista grossa. Então ele também era conivente com aquele pecado dos seus filhos. E Israel, como nação, não tomou nenhuma decisão para repreender ou para tirar aqueles jovens, e o próprio sacerdote ali, que já estava avançado em idade, já idoso, obeso, sem poder fazer nada mais, ser substituído por um outro
sacerdote. Então aquela família e aquele povo estavam sofrendo uma punição, uma repreensão por um ato de desobediência, de rebeldia, de falta de temor a Deus e por uma atitude leviana por parte deles. Sabe, irmãos, quando Deus mandou 10 pragas no Egito, foi para que Israel pudesse ter uma ideia de que aqueles deuses pagãos dos quais eles estavam sofrendo toda a influência no Egito, estava sendo trocado pelo Deus de Israel. E foi por isso que Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Mas mesmo assim, depois que o povo foi conduzido pelo Senhor no deserto, chegaram até a terra prometida, o povo viu Deus abrir o mar vermelho, viu Deus fazer com que viesse maná do céu, a rocha jorrasse água, mas mesmo assim, esse povo continuou com seus corações endurecidos, rebeldes. Porque quando Moisés subiu no Sinai, que desceu, o povo estava lá adorando um bezerro de ouro. Quer dizer, o povo não tinha se arrependido, não houve contrição, não houve quebrantamento, não houve conversão. O povo continuou com seus corações empedernidos, endurecidos, em pecado. Aí foi por isso que Deus mandou, não é? Fez com que o povo passasse aqueles 40 anos no deserto, né? Para que o povo se corrigisse, mas mesmo assim, o povo continuou rebelde. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim como Deus mandou as 10 pragas do Egito, Ele mandou agora, nesses dias, Ele permitiu, nesses últimos anos, que nós, como toda a humanidade, sofrêssemos uma praga que veio da China. Veio da China. Ninguém pode negar. E Deus permitiu isso para que a humanidade reconhecesse que Deus existe. Aí você pode até dizer que Deus é esse que mandou uma praga para matar todo mundo por causa dessa doença. É que o homem está brincando, se comportando como se ele fosse Deus. O homem está se comportando como se ele não dependesse do Criador. O homem está se comportando como se Deus não existisse. O texto que lemos, meus irmãos, descreve o que aconteceu num só dia em Israel e o que aconteceu nesses últimos dias em todas as nações no mundo inteiro. E aí você pergunta, pastor, o que tem isso a ver com celebrando o último dia da minha vida? No final você vai entender. Se por acaso você soubesse o dia, a hora, o mês e o ano que você ia morrer, você ia ficar pirado. Você ia endoidecer. Você ia ficar jogando pedra na lua. Ninguém ia ter paz. Mas como Deus sabe que nós não podemos nem devemos saber, porque senão nós vamos fazer loucuras, Ele não permitiu que ninguém soubesse o dia que vai morrer. A hora, o dia, a hora, o lugar, como vai ser, ninguém sabe. Sabe por quê? Para que nós permaneçamos numa contínua e ininterrupta preparação. Como a Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Como eu não sei, então tem que me preparar todo dia. E repito, viver como se hoje fosse o último dia da minha vida. Preste atenção, se você e eu não vivermos como nós deveríamos viver, como a palavra de Deus nos mostra e nos ensina, nós, mesmo sabendo que a morte estava a 24 horas, a 1 minuto, seja que tempo fosse, nós não íamos ter desespero pela palavra de Deus. Porque nós iríamos ter certeza, iríamos ter convicção para onde nós vamos. Como não temos, não sabemos, digo, o dia nem a hora, muita gente vive aí. Aliás, muita gente vive como se nunca fosse morrer.
Tem muita gente vivendo como se a morte tivesse há 200 anos para frente. E às vezes a morte está a poucas horas de quem está numa estrada, a poucos minutos de você chegar em casa, ou no destino que você vai tomar. Às vezes o marido não sai de casa para o trabalho, não sabe que aquele é o último abraço, o último beijo que vai dar na sua esposa, ou no seu filho, ou na sua filha. Porque ele sai andando, mas volta num caixão. Ou você pode sofrer um infarto fulminante a qualquer momento. Todos nós somos vulneráveis, estamos vulneráveis. E é por isso que nós temos que nos preparar e, repito, vivermos como se hoje fosse o último dia da minha vida. Finéias, Ofni, Eli e a nora, e aqueles 34 mil jamais esperavam que fosse tão de repente que a morte visitasse aquela família e a nação de Israel. Jamais. Mas foi assim. E não foi diferente agora nesses dias. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas perderam a vida por causa dessa doença. Então, quando a nora de Eli estava ouvindo essas notícias, olha, a arca foi tomada, o teu marido morreu, teu cunhado também, e o teu sogro, e ela estava, se aproximava a hora dela dar a luz, ela agachou-se, e ali ela deu à luz àquela criança, e aí ela deu um nome àquele menino, que as mulheres disseram, olha, é um menino, e ela simplesmente disse, o nome dele será Icabode, que significa, foi-se a glória de Israel. Essa palavra, esse nome, Icabode, tem esse significado, foi-se a glória de Israel. Será que quando eu partir, ou quando você partir, você ouvirá, você não vai ouvir, mas alguém poderá dizer, foi-se um homem de Deus, foi-se uma mulher de Deus, foi-se alguém que realmente viveu e soube viver uma vida que agradasse a Deus. Será que vão dizer isso? Será que se nós pudéssemos ouvir, iríamos ouvir isso? Temos que fazer esta interrupção, mas prometemos na próxima segunda-feira continuarmos ministrando esta palavra. Se você reside em algum bairro, em alguma cidade próxima à sua casa, deve haver um templo evangélico. Vá participar de um culto nesse domingo. Se você quiser nos dar o privilégio de visitar a nossa igreja, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos a escola dominical às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas, temos às segundas-feiras reunião da auxiliadora, mas estamos agora nesse mês de dezembro entrando em recesso, e às terças-feiras nós temos culto de oração para a família, às quintas-feiras temos estudo bíblico como esse que vocês ouviram agora há pouco, e nós temos também aos sábados reunião do Departamento dos Soldados de Cristo, que também está em recesso, mas que voltará no início do ano novo, reunião sempre aos sábados. Nós somos o capelão do departamento, onde preparamos meninos e meninas para que conheçam a palavra de Deus. Você não pode deixar de incluir o seu filho, matricule o seu filho a partir do próximo ano. Nós temos tido muitas experiências com essa garotada toda. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.